Olá, estudantes da Rede Estadual de Ensino, tudo certo com vocês? Bem-vindos de volta ao Gabaritando, aqui no episódio 2. Não acredito que você ainda não assistiu ao episódio 1. Então você vai fazer o seguinte, você vai depois que você terminar este podcast, você vai lá, você vai assistir ao episódio 2. No episódio de hoje, nós vamos falar então sobre o segundo dia de provas do Enem. É aquela prova que dá aquele frio na barriga, porque você já está vindo cansado de outra prova, e aí, faço ou não faço? Eu sou a Miriam, e para esta conversa eu convidei os professores da Rede Estadual de Ensino, 3 professores maravilhosos que são meus amigos, para falar um pouco aqui sobre matemática e ciências da natureza. Pega aí o seu caderninho, anota aí as suas dicas que você... tá cheio de dicas, gente, porque o pessoal aqui sabe muito, é muito esperto, muito inteligente, os melhores professores que eu conheço são eles. Eu vou começar, então, falando de um deles, que é o seguinte, se eu fosse descrever essa pessoa, eu falaria que ele tem um objeto que ele é apaixonado e que tem tudo a ver com a matéria dele. Ele ama relógios, gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mohamed, professor de física, e tenho essa paixão realmente por relógio, né? Como todo físico, a gente sempre quer quantificar as coisas e tempo para mim é uma paixão, né? Afinal, é algo que a gente a todo momento vivencia e nos problemas de física é muito bacana. Muito bem-vindo, Mohamed. Na verdade, você é de casa, mas tudo bem, muito bem-vindo. O nosso segundo convidado de hoje é um cara que é puro coração, ele é doce, mas é tão doce que o apelido dele, gente, é Morangão. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Lisias, de matemática. Vamos bater uma ideia hoje aí. Olha, muito bem-vindo, Lisias, de volta como sempre. E o meu último convidado, e não menos importante, é o homem dos bichinhos. Eu tenho que contar uma história que é muito engraçada, gente. Esses dias eu estava conversando com este professor, e aí tinha uma aranha, mas não era qualquer aranha não, gente, era uma aranha até que bem, né, bem grandinha. Aí tava subindo pela roupa dele, ele não matou o bichinho, gente. Aí dá pra até pensar qual que é a área que ele é, né? Eu tava com medo do que ela ia falar já, né? Olá pessoal, eu sou o Carlos Magno, professor de Biologia, e hoje eu represento um pouquinho das ciências da natureza. Pessoal, a primeira coisa que eu queria perguntar é se vocês fizeram o Enem alguma vez na vida de vocês. Vocês fizeram? Vocês 3? Eu já fiz. Já fez? Já fiz. Eu também fiz. E eu lembro desse dia. Você lembra, Lisias, do dia que você fez Enem? Faz tempo, hein? Porra, faz tempo. Eu também. Faz horas. Eu lembro desse dia, porque neste ano, foi no 3º ano, eu lembro que eu fiz Enem e eu fiz também vestibular da UFMT. E o Enem não tinha SISU, na época ainda a gente fazia só para teste. E eu lembro de uma prova muito cansativa. Não valia nada. Não, e não valia nada. Eu fiz, na verdade, como teste, porque eu estava com medo da prova da UFMT. E aí, gente, eu lembro que a prova de matemática, a prova de ciências da natureza é uma prova que dá muito medo. Você sai muito cansado e você já sai, às vezes, com o moral baixo, né, da prova, do primeiro dia de provas. E eu lembro que eu pensava assim, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de física, de química, por que eu vou fazer essa prova? Lembrando que o antigo Enem era outra roupagem, né? Até alguns anos atrás, era português e matemática no primeiro dia, Sim, né? eu lembro então, disso. Tinha outro formato, tinha outro formato. Então, antes a gente falava que era primeiro o massacre, depois o prazer, eu sei né? que assim, era uma prova muito cansativa. E assim, o vestibular do FMT acho que eram 3 dias, né? Era uma O vestibular coisa da assim. UFMT eram 3 dias, era uma prova mais sucinta, era uma prova que te dava mais tempo para você desenvolver o seu raciocínio. Diferente da prova do Enem. Eu fiz a prova do Enem também no mesmo formato que o seu. A prova, ela se não me engano, ela valia uma porcentagem, mas era muito pequena, era verdade. caso você escolhesse. Era isso. Era um bônus, mas era coisa muito pequena. Eu me lembro que eu estava estudando para o UFMT, então o meu estilo de questão era de um jeito, minha estratégia de prova era de um jeito, fui fazer a prova do Enem. Sendo muito sincero, quando eu tinha feito, acho que metade da prova, eu já estava desesperado para entregar e ir embora. Era uma prova muito, acho que até pior ainda do que é muito cansativa, né? É uma maratona. Não, e aí vem a pergunta exatamente sobre isso. Por exemplo, vamos imaginar que e o aluno tem que estar preparado, né, para enfrentar isso. Você sai do primeiro dia de prova muito cansativo, você vai se recuperar lá por terça, quarta-feira, que é uma prova com muito texto no primeiro dia.
E aí você começa a bater aquele desespero. Eu faço essa prova ou eu não faço a prova? Por que eu vou fazer prova de matemática se eu não sei matemática? Ele começa aquele desespero. O que vocês falariam para esse aluno que já está assim, não sei, bate o desânimo? Essa prova, a prova do segundo dia, né? Realmente, o segundo dia ele é decisivo. Mas o que você tem que ter em mente quando vai fazer o Enem é que é uma maratona e que o caminho é igual para todos. Então, se é difícil para você, é difícil para todo mundo. E acima de tudo, quando você tem uma maratona, não adianta você sair correndo na largada. Muitas vezes, quem não teve um desempenho tão satisfatório no primeiro dia consegue reverter no segundo e vice-versa. Então, a dificuldade da prova, ela é comum a todos. Você tem que perseverar, porque eu tenho certeza. Se você não souber todas as questões, e acho que é muito difícil encontrar uma pessoa que consegue gabaritar acho que todas as áreas de conhecimento, acho que ninguém nunca gabaritou, né? Mas uma ou outra acontece esporadicamente. E é uma prova muito dificultosa para todos. Então, o importante é você dar o seu melhor, você se preparar psicologicamente, acima de tudo. Como eu disse, é uma maratona e estar bem preparado psicologicamente é de extrema importância. Porque, às vezes, a questão não é uma questão conteudista, não é uma questão que tem um nível de complexidade muito grande. Mas quando você chega com essa estima baixa, quando você vai mais desanimado, você fica mais desatento. E essa desatenção pode te prejudicar no desempenho. E eu acho que uma coisa legal também, o professor Mohamed está falando sobre a questão da autoestima e tal, mas terminar a prova, terminar o processo é importante. Mesmo que você fale, não, eu não vou bem, vou tirar 0, não tira, tá? A gente garante que não tira 0. Mas você faz a prova, termina o processo, até na pior das hipóteses, você já tem uma régua para que na próxima tentativa, se houver ou quando houver, você já tem um parâmetro para poder comparar, saber o quanto você cresceu, o quanto falta para crescer. Então é muito importante completar o processo. Fez o primeiro dia, faz o segundo, não deixa solto, não deixa sem terminar. E até para evitar aquela sensação assim, acho que pelo menos para mim isso faz muito mal. Eu desisti no meio da coisa. Tipo assim, não vai até o final. Mesmo que você, eu vou me sair muito mal. Faça, vai até o final, porque assim, a sensação de você perceber que você, pelo menos você tentou, eu acho que é uma sensação boa. Eu tentei fazer, né? E você, Lísias, que dica que você dá aí pra essa galera que tá... É aquele negócio, começou, termina, né? Você tem que começar, começou, termina. Porque muitos se frustram. Eu não consegui bem na redação, não consegui bem em linguagens e humanas, mas a gente tem que lembrar que depois que a prova foi readaptada, e para mim, para melhor, a reestruturação, e fica aquele medo, né? Eu vou fazer matemática, vou fazer física, química, biologia, só exatas, eu sou ruim de exatas, eu sou ruim de matemática, ai meu Deus, é matemática, o que eu vou fazer? Vai na paz, vai tranquilo. O primeiro problema que a gente tem que enfrentar é que o aluno ele precisa chegar, né? Não virar meme, chegar no horário na escola. A primeira coisa não vire meme, só isso. Não vire meme. Primeira preocupação. Chegue no horário, chegue tranquilo, procure um local bom, faça suas preces ali, fique tranquilo. Tenha a sua paz, porque se você se preparou, até a questão que você fala que é difícil, ela é fácil. Porque para quem se prepara, o que é difícil é fácil. Nossa, ele tem umas frases, ele tá hoje, né? É um filósofo. Olha, é um filósofo, o cara da matemática. Não, e assim, é interessante porque essa questão do difícil ou fácil, a prova do Enem, ela também leva em consideração, né? O modelo de correção da questão, que é o TRI, ele vai dar muito mais ênfase às questões que são mais simples. Então, por exemplo, física, né? Eu tenho muitos alunos que falam, eu sou muito bom de matemática. Eu tenho alunos que falam, eu sou muito bom de biologia. Eu tenho pouquíssimos alunos que falam, não, eu gosto de física, eu sou muito bom de física. Mas mesmo assim, conseguem um desempenho bom na prova de física. Então, a complexidade da questão, ela é muito relativa, porém, o Enem, ele vai dar uma ênfase maior para as questões, vai dar uma pontuação maior para as questões mais simples. Os que gostam de física vão fazer faculdade de física, normalmente. Normalmente faz faculdade de física. E aí vem até pegando um gancho no que vocês estão conversando, no decorrer do ano, os alunos sempre nos procuram para conversar e aí a atenção deles, eu percebo que vai aumentando. E conforme a atenção vai aumentando, eu percebo que a autoestima vai baixando, né?
Qual que é as estratégias que vocês dão aos alunos de vocês, assim, faltando um mês, ali perto, sentindo o cheirinho da prova? O que vocês geralmente falam? Eu acho que o principal é não se comparar, né? Se você tiver, você tem amigos, se vocês estão todos no mesmo objetivo, que é ter um desempenho legal na prova do Enem, só que não tem como você se comparar com os seus colegas. Porque muitas vezes, aquilo que o seu colega acredita que se sai muito bem, não é necessariamente o que vai cair na prova. E muitas vezes o controle emocional para você vai ser mais importante na resolução da prova. Não adianta você ter um conhecimento muito grande para desenvolver essa prova se você não está bem psicologicamente para analisar questões. Eu gosto de falar para meus alunos que tem 3 grandes inimigos. O primeiro é o chegar, o segundo é o se acalmar. Então ele tem que entrar dentro dele, ficar calminho. E por último é o conhecimento pedagógico. Por último vem a matemática, por último vem a aplicação. O primeiro inimigo, você precisa chegar ao local de prova. Depois que você chegou ao local de prova, você precisa se acalmar, porque a gente sabe que a ansiedade hoje é um dos principais inimigos que principalmente essa juventude tem. Que todos então, são. E eles são bem ansiosos. Será que, professor? E aí começa, né, a sabatina. Professor, será que vai cair razão e proporção? Professor, será que vai cair probabilidade? Professor, será que vai cair função? De que tipo? Ai, meu Deus, eu não sei logaritmo. Professor, e se cair isso? E se cair isso? E aí começa o se. E aí o que a gente tem que fazer? Calma. A gente precisa se preparar em tudo, mas tem coisa que a gente sabe que é certeza que vai cair, porque são dados estatísticos e os números, eles não mentem. Como os números, eles não mentem, a gente sabe 70% daquilo que vai cair dentro da prova. Então, a gente vai trabalhando, reforçando esse 70% e trazendo os outros assuntos também, que falando sobre isso, sobre a questão de conteúdo, né, que os alunos eles ficam tentando chutar ali, ficam forçando, né, a gente, o que a prova de vocês, assim, pensando no conteúdo, mas além de conteúdo, o que ela procura avaliar nas provas de vocês? A prova de física, né, como eu te falei, essa dificuldade de física não é uma exceção, é uma regra, né, quase todos os alunos eles têm essa dificuldade de física, isso é normal. Por quê? Quando você está falando principalmente da disciplina de física, né, que faz parte de ciências da natureza, como é que funciona a prova? Primeiro, a prova de física ela não é uma prova que envolva apenas cálculos. Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. A prova de física, ela tem lá os seus modelos de questões. Por exemplo, nós temos questões lá que o aluno ele não precisa desenvolver cálculo algum, ele só precisa reconhecer um determinado fenômeno, que é uma das principais habilidades cobrada todos os anos. Então a fenomenologia é algo que cai com muita frequência. E confrontar isso... Termina de falar que eu tenho uma pergunta para Carlos. Termina aí que você tem que falar com o Carlos. E confrontar isso daí com o senso comum é algo que cai também com muita frequência. Então, tem questões de cálculo? Lógico, tem questões de cálculo, né? Afinal, você está observando um fenômeno da natureza que você tem que entender o porquê que ele aconteceu, como ele aconteceu e conseguir prever o que vai acontecer com esse. A prova de física, um fenômeno, ele tem que estar respaldado em passado, presente e futuro. Se eu estou vendo o presente desse fenômeno e eu conheço a disciplina de física, conheço as leis, eu consigo saber o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Esse é o X da questão. Lógico, vão ter questões de cálculo? Sim. Vão ter questões em que você só vai precisar reconhecer um fenômeno? Claro. Quantas vezes alguns alunos me perguntam, por exemplo, por que o céu é azul? Né? Charlie Brown. Né? Por que o céu é azul? E aí é aquela resposta, né? Não, o céu é azul porque o mar é azul. Tá, mas por que o mar é azul? Não falaram isso, não faz sentido, né? Mas o senso comum, isso fica na cabeça. Tem mar, né? professor. Isso fica na cabeça, né? Vão ter questões, por exemplo, em que justamente essa questão do senso comum vai entrar em confronto. Né? Às vezes um problema que vai aparecer pra gente como muito simples, algo que pareça ser muito, muito comum e que, na verdade, fisicamente não faz sentido. Né? Questões de interpretação. Por exemplo, a prova de física, todo ano tem uma questãozinha que envolve charge. Cai muita charge, em que você tem lá uma tirinha para você fazer uma análise de algo que é relativamente simples. Então, a prova de física, por mais que ela seja de um assunto que é, em geral, mais trabalhoso, o nível das questões, em geral, não é tão complexo. Você vai ter um volume de questões mais complexas, mas tem algo que são mais simples, né? Isso vale para matemática, Elisias? Ou matemática é só cálculo? Vá preparado para cálculos. Não. Eu falo para meus alunos que
de 5 a 8 questões da prova, das 45. Lembra que matemática, ela não se divide, é uma área bem egoísta, né? Emancipada, né? 45 questões de 45, a gente... matemática, muita coisa. É nada. Mas e como que é essa tua A prova? gente... Cálculo? Não. Eu costumo falar para eles que é um tripé, né? Ler, interpretação e aplicação. Tem questões que você nem chega na aplicação matemática, porque você pode resolver através da interpretação de um gráfico, saber um pouco da teoria. Tem questões do tipo, quando a gente fala de estatística, e aí a gente faz análise lá de desvio padrão, por exemplo. Ele fala algo do desvio padrão, e o desvio padrão, normalmente no Enem, está sempre ligado com a palavra regularidade. Então você procura o desvio padrão, procura a regularidade e aplica a teoria. Então não tem cálculo. Fazer a análise da questão, muitas das vezes, não é fazer cálculos. A maioria das questões de análise combinatória, elas não são questões, são questões normalmente de nível médio ou difícil, porque envolve uma interpretação de texto um pouco mais pesado, mas que ele não quer que às vezes você faça a conta, ele quer que você saiba a parte teórica para poder aplicar qual é a fórmula. Muitas vezes o Enem pergunta qual é a fórmula Nossa. que resolve o texto acima citado, ou seja, a linha de comando. Então a gente trabalha com os alunos, ó, o que é comando? O comando está sempre ligado ao quê? Ligado a um verbo. Então no comando, a questão ela é dividida em 3 partes, em pretexto, tabela, comando, ler as alternativas. Eu falo para eles que alternativas não são enfeites de bola de árvore de Natal que está ali só para enfeitar, então você tem que ler as alternativas, porque a gente tem os distratores, né, que tá ali só para te fazer errar. Tomar muito cuidado na análise combinatória com as alternativas A's. Eu falo para eles que normalmente o A das análises combinatórias tem que tomar cuidado. Não estou falando que não tem A. Tem A, mas normalmente não é A. Então a gente tem que tomar cuidado com os assuntos que pode vir a cair e a gente sabe que não tem conta. Analisar um gráfico, analisar uma tabela, analisar igual já caiu em anos anteriores, relacionar um consumo, uma distância, um plano cartesiano, que é até um dos descritores da prova do SAEB também. Então, falando de SAEB, tem muitas coisas que são descritores do SAEB que são relacionados muito às habilidades e competências dentro da prova do Enem. Porque a base então, é BNCC, né? Ela randomiza muito. Então, eles trabalham meio que casados. Então, eu falo para os alunos, se eu entendo isso, automaticamente eu consigo ir bem, tanto para o SAEB quanto para a BNCC, para o Enem, quer dizer. Nessa questão dos cálculos que eles falou, um negócio interessante. Por exemplo, quando a gente está em preparação para o Enem, eu sempre falo, nós temos uma questão de cálculo. Tudo bem. Então, numa questão de cálculo, a gente tem que sempre olhar as alternativas. Na prova do Enem, principalmente nas questões de cálculo, você vai, em geral, conseguir alternativas que são completamente absurdas. Então, por exemplo, se você tem lá as alternativas A, B, C, D, E, geralmente você vai ter 2 alternativas que são completamente absurdas para entender se esse aluno tem noção do que ele está calculando. Porque muitas vezes não é só jogar numa equação, encontrar um número e pronto. Não, você tem que entender o que você está fazendo e saber se aquilo está de acordo com as leis da física. Por exemplo, há uma questão na prova do Enem que fala sobre um carro de corrida, né? E ele pede para calcular o tempo médio que um carro de corrida levaria para chegar da velocidade 0 até a velocidade de 100 km por hora. É lógico que tem todo um cálculo para você desenvolver através disso. Mas quando você olha as alternativas, você acha 2 alternativas que são absurdas. Por exemplo, uma das alternativas fala que esse tempo é de 5 minutos. Não faz sentido um carro de corrida gastar 5 minutos para chegar a 100 km por hora. E numa outra, fala que é apenas 1 segundo para chegar a 100. Então não faz sentido. Essa análise das alternativas é extremamente importante para a resolução da questão. E se você coloca uma dessas alternativas como verdadeira, isso acaba derrubando muito o seu desempenho. Prestar atenção também nas unidades de medida, né? Porque a unidade de medida é uma coisa que... Sempre a relação de metro para litros, se você não souber a conversão, fica a dica aí, aprenda a fazer a conversão, né? Que 1 metro cúbico tem sempre 1000 litros, ou 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico,
porque muitas vezes dentro do corpo, do texto, ele fala de capacidade, saber também os sinônimos, eu até brinco com meus alunos, né, que sinônimo de amor é amar, então você tem que saber que às vezes o comando da questão, ele não vai lá vir escrito assim, calcule o volume, não, ele vai estar lá dando que a capacidade de uma caixa d'água é de tanto. Qual é a capacidade dessa caixa d'água? E você nunca ouviu falar de capacidade, não sabe o que é capacidade, você acha que capacidade é algo que vem dentro de você para te levar para algum lugar. E não é isso. Então, além de capacidade, termos técnicos, muito da questão de onde a questão foi elaborada. Por exemplo, lajota. Se eu falar o que é lajota aqui em Mato Grosso, muitas pessoas não sabem o que é lajota. Lajota para eles as questões de variação linguística, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lajota é o vulgo azulejo. Então, ramificar o conhecimento. Eu falo também, nunca joguei baralho, professor. Minha religião não permite. Não estou pedindo para você ir pegar agora, abrir, virar um jogador de truco, nada disso. Mas conhecer, porque são coisas do nosso cotidiano. Mas eu não jogo, tá? Mas um percentual alto da população brasileira conhece o baralho, conhece coisas do nosso cotidiano que vai cair na prova. Então é interessante também você fazer análise das provas antigas para ver quais são essas palavras que aparecem com frequência lá. Inclusive, fica aí, uma vez eu fiz um estudo, eu peguei 10 provas, li as provas e peguei as palavras com teor matemático que mais aparecia na prova de matemática. E por incrível que pareça, a palavra que mais apareceu foi a palavra razão, que é o assunto que mais cai dentro da prova do Enem. Então, eu até falo quando eu falo em sala de aula, meninos, qual é a palavra que mais aparece dentro da prova do Enem voltado para matemática? Aí eles falam, mas professor, o senhor tá meio doido, né? Foi ler a prova, destacar. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Para quê? Para mostrar para vocês o que é, como é, e o que eu tenho que fazer quando aparece a palavra razão. Porque para a língua portuguesa, a razão é uma coisa e para a matemática a razão... Para filosofia é outra. Para filosofia é outra. Então, razão para mim é uma coisa. Para física é outra coisa. Para biologia, então depois vai muito da área. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, das particularidades das áreas. Esses sinônimos são muito bacanas. Por exemplo, se você pegar no conceito de física, né? Você tem sinônimos físicos, você tem termos físicos que não fazem sentido fora do contexto e que fazem total sentido no contexto. Por exemplo, a palavra trabalho. Se você usar o termo trabalho numa prova de história, numa prova de filosofia, ele vai ter um contexto. Na prova de física vai ter outro contexto. Isso se chama polissemia da palavra. Nossa, mas foi longe. Meu Deus do céu. É o caráter polissêmico da palavra. Polissemia foi longe. Vou anotar aqui, professor. Olha, eu estava jurando que a prova de vocês era só cálculo. Nada, a questão das unidades de medida, mesmo que o Lisias falou, ela é muito importante. Uma das habilidades que o Enem vai cobrar, e cobra todos os anos, né, justamente com relação a essas unidades de medida. Uhum. O aluno ele tem que saber, por exemplo, isso daí vai servir para a vida dele, ler e interpretar manuais de instrução. Cada manual de instrução ele vai obedecer um padrão métrico. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, o sistema internacional, que a maior parte do mundo utiliza, mas tem também o sistema de medida imperial, Uhum. que os Estados Unidos... Cadê o pessoal que compra aquele celularzinho da maçã, por exemplo? Então, lá você tem algumas informações. Um termo também interessante, a hora que vocês me disseram sobre termos específicos como lajota, né? Uhum. Aqui em Mato Grosso, se você tem lá, por exemplo, uma tomada e você precisa ligar 3 equipamentos na mesma tomada, você vai lá na loja de material de construção, no supermercado, você compra um T. E é um T e ponto, acabou. Mas se você for para outras regiões do país, acho que lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, eles vão chamar de Benjamin. Não é. Então não sei. Caiu na prova do Enem exatamente desse jeito, os Benjamins ou T's. Então se aparece um termo desse que é desconexo da realidade daquela região, ele vai vir junto o significado, você não pode apavorar. Sim. O Magno estava me falando mesmo que uma questão que ele estava discutindo comigo esses dias sobre o menor tamanduá do mundo. É verdade. O menor tamanduá do mundo. E é sobre essa questão de palavras, você tocou numa palavra antes, e eu que acho que tem tudo a ver com esse assunto do primeiro bloco, que a gente não tem uma prova voltada só para cálculos. Você tocou na palavra fenomenologia. Carlos, o que tem a ver fenomenologia com coisas do dia a dia?
Explica essa palavra Isso é aí. bem legal, Na isso é bem legal. biologia, principalmente. Eu estava agora há pouco aqui aprendendo um pouquinho também com os professores, acho que o estudante do Mato Grosso também está aprendendo bastante, isso é bem bacana mesmo. Mas a ideia que o Mohamed disse agora há pouco sobre fenômeno é uma coisa importantíssima. Até pouco tempo a ciência ela era construída de maneira mais cartesiana, então era em blocos, era em partes, era dividido, era segmentado. E eu acredito que professores que nos acompanham também, que estão acompanhando hoje o nosso podcast, percebe que está mudando um pouquinho a configuração. A fronteira entre as ciências está diminuindo bastante. Você começa lendo uma pergunta com aquela cara de física, sabe? Aquela história, não, é física, com certeza é física. Aí no próximo parágrafo você fala, não, é química, com certeza é química. E termina perguntando de biologia, né? Então tem acontecido bastante isso. E é tudo em torno de um fenômeno. O professor Mohamed e eu estávamos conversando agora há pouco a respeito de ondulatória. Então, sou professor de biologia. Preciso saber de ondulatória? Preciso. A gente entra na área um do outro, claro, com todo respeito à ciência, aos limites e seguranças, né? Que senão a gente acaba falando bobagem. Mas é onde, professor Mohamed, que a ondulatória, por exemplo, na física é relevante? O que você acha? Que liga a biologia? O que você acha? Por exemplo, uma das habilidades da prova do Enem é você conseguir reconhecer fenômenos ondulatórios, né? E isso vai estar diretamente relacionado com física, com química, com biologia, com matemática. Então você tem um leque de oportunidades. Por exemplo, com relação à ondulatória, a gente pode abordar a questão da fotossíntese, determinado comprimento de onda só apenas que vai conseguir com que a planta tenha a condição, exato, a frequência de luz. Você pode falar, por exemplo, sobre radiações ionizantes, que é algo que já caiu com muita intensidade quando a gente estava naquele período de pandemia, né? A questão da esterilização de superfícies, né? Você pode fazer essa esterilização de superfície com um tipo específico de radiação, que é a radiação UV do tipo C, a questão da radiação X. Por exemplo, a radiação, você vai fazer um exame de raio-X. Esse exame, ele tem capacidade de gerar algum trauma em você, um câncer, por exemplo, né? Pode gerar um tumor. Radiação gama, para que serve? Então, por exemplo, o raio-X, radiação gama, radiação ultravioleta, são formas de radiação que você pode relacionar com a biologia. Completamente. Exato. Esse bate-bola entre a física e a biologia que a gente acha importante, sabe, Miriam? Porque se o estudante achar que agora ele está estudando física, depois ele vai estudar biologia, ele achar que o mundo é dividido assim, isso está começando a ruir um pouco. É que a gente tem que entender que a gente teve uma evolução, né? Não é mais interdisciplinaridade, é multidisciplinaridade. Então a gente sai das áreas que eram muito comum, por exemplo, fechadas, relacionar né? só a área de natureza. E o que acontece muito hoje, por exemplo, é mais comum cair uma questão de escala dentro da prova de matemática do que dentro da prova de geografia. Escala cartográfica, né? E é mais comum cair uma questão de velocidade média dentro da prova de matemática do que dentro da prova de natureza. É algo que envolva genética, é comum cair também dentro da prova de matemática do que dentro da prova de natureza. Então, isso vai dentro das habilidades e competências do Enem, que a gente sai desse ponto da inter para a multi. Perfeito. Olha, e uma provocação para vocês aqui, para encerrar esse bloco. Se o Enem gosta tanto de falar de energia, por que nunca se falou em quanta energia que esses alunos gastam para fazer a prova? E aí? E repõe que durante a prova a bolachinha é garantida, chocolatinho junto. Precisa repor. Justamente, eu acho que tem uma resposta muito, que eu acho que é pertinente. Justamente porque isso não vai conseguir ser calculado, porque depende de como você vai chegar na prova. Nossa. Depende de como você chega na Não prova. vale. Não, Eu acho que ele acho que ensaiou isso aí mal. ensaiou, Depende ensaiou. de como você chega A na prova. respostinha dele tá muito Muita bonita. gente vai chegar Foi tão na prova. profundo. Olha, vou com experiência própria. Eu tive muitos amigos que estavam na época do vestibular, não era a prova do Enem ainda, mas eles estavam extremamente preparados. Você olhava o desempenho deles em simulado, em prova, a nota estava muito lá em cima. Mas o psicológico não estava legal no dia da prova. Consequentemente, caiu. Fui fazer a prova do Enem. Depois que eu acabei a faculdade, uma vez eu resolvi fazer a prova do Enem, né? Naquela época as regras elas não eram tão restritivas com relação a levar alimento, essas coisas. Eu me lembro de uma aluna que ela abriu sobre a mesa, né? Ela estava numa sala e uma garota lá, ela abriu sobre a mesa, eu achei que ela ia almoçar.
Porque era tanto pacote, tanta bolacha, ela ficou mais tempo comendo que fazendo a prova. Mas isso é o quê? Ansiedade, Manifestação da cara. ansiedade. Não só Não, isso. eu ia brigar, porque eu queria a comida dela também. Ela estava comendo, não. Eu falo para meus alunos, ó, cuidado, vamos pegar esse bombonzinho de exemplo aqui. Ai, para. Fazer Quando- Olha, Eu falo para eles, né, que o equilíbrio emocional está no ouvido. Você pega o bombom, só que você já eliminou ou desconcentrou metade da sala. Se for um pacote daquele, vamos colocar aqui o nome técnico, skinny, bem aromatizada, a hora que você faz aqui, dá aquela sacudida e abre, se você sentar num lugar estratégico, a sala ficou com essência de bacon. Então você já eliminou os dois concorrentes. né? você já eliminou os dois concorrentes. Maldade. Fora aqueles que você elimina no... Nossa, desconcentrado. Então, o psicológico, cara, ele é uma muito... guerra. Você tem que estar com... Porque assim, da mesma forma que você vai estar com o psicológico, se você não tiver com o psicológico muito bem, vai ter outras pessoas que também não vão estar. Tá todo mundo no mesmo barco e você só vai poder fazer algo por você. Então, essa guerra é sua, essa batalha é sua, você nesse momento vai ter que lutar sozinho. A única coisa que você vai poder fazer é se preparar psicologicamente para isso, emocionalmente, e estudar um pouquinho a mais nessa reta final, fazer algumas revisões, mas a gente vai falar sobre isso depois. Ó, gente, esse papo não tá bom? Ai, gente, a conversa com vocês tá ótima. Não dá vontade de parar, né? Gostei, não dá vontade de parar. Ó, no outro bloco, nós vamos falar sobre estratégias e armadilhas no dia da prova, na matéria de qualquer um. Então, fique atento, fique ligadinho. Vai lá, pega um copo d'água e fica com a gente aqui, por favor. Vou comendo uma balinha enquanto isso. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Gente, mas a conversa aqui rendeu no intervalo, tá rendendo durante os blocos. Eu espero que você esteja curtindo demais. É muita dica, até eu fiquei assim, meu Deus, é muita coisa nessa prova, senhor. A gente não falou, mas faz parte da estratégia de uma boa prova, porque agora nós vamos falar sobre estratégia, sobre chutar, se dá para chutar, se o TikTok aí, se as brincadeirinhas de TikTok funcionam. Tudo isso aí a gente vai ver nesse bloco aqui. Mas eu queria primeiro começar falando sobre como que é a prova de vocês. Vamos começar com o Carlos Magno. Você abre a prova, você vai encontrar que prova primeiro, Carlos? Então, dentro de ciências da natureza, a gente tem aquela dificuldadezinha dos limites de área, né? A gente sempre tem a impressão de que é química, é física, é biologia, mas normalmente em algumas questões isso fica bastante claro. O nosso conselho, a gente estava conversando aqui com o Mohamed, que a melhor maneira de fazer as questões de natureza, primeiro é estar atento sempre ao comando, antes de começar uma pergunta. Porque quando você sabe o que a questão quer, quando você retorna ao texto, fica bem interessante. Isso na biologia, explicando ali que território da biologia eu falo um pouco de maneira mais segura. E também a respeito de como conduzir as questões. Quando elas são questões menores, menos dados, menos texto, elas são questões mais fáceis. E essas questões, como o professor Mohamed falou no início, que as mais fáceis são muito importantes, isso vale muito, vale bastante. Tá? Então, Miriam, quando a gente pega a prova, no primeiro momento de Ciências da Natureza... Mas a primeira prova do caderno é Ciências da Natureza? Exatamente, é Ciências da Natureza. E normalmente... Ai, deixa eu te perguntar, tem Opa. tudo divididinho, bonitinho, assim, biologia... não tem. Ai, meu pai. Como a gente está falando agora, cada vez mais as fronteiras entre as ciências estão diminuindo bastante. Então, Como que é a a gente... palavra, Lisias? Multidisciplinaridade. Olha lá, tá vendo só? Só Essa eu que sou filosofando. sozinho. E olhe lá, porque olha só, eu vou falar especificamente da matemática com a física, elas conversam muito entre si. Então, por exemplo, você abriu lá a prova, você vai encontrar a ciência da natureza, você vai ter 45 questões. Tem questões que claramente você vai saber, não, isso aqui é física, isso é química, isso é biologia. Vão ter questões que você vai ficar nessa dúvida, ó, é física, é química, é biologia, e no final você vai ter certeza do que é, e vão ter questões que é comum, que vai ser de áreas comuns para as três. Nem só na própria ciência da natureza, Nem né, só, Mohamed? nem só. Tem questões que acontecem lá em humanas, na primeira prova ali, que você fala, ó, a questão apareceu sobre carbono. Vou sobre... além. Falo para meus alunos, se você não souber interpretar um gráfico, nem a redação você dá conta de escrever, porque um dos textos motivadores pode ser um gráfico informando algo, então a matemática ela passeia em todas as áreas. E Miriam, falar uma coisa importante agora que o Lisias lembrou aqui, gráfico. Gráfico.
Existe uma habilidade de ciências da natureza que é a 17, habilidade 17. A gente decora porque isso aí é um pega do ensino médio. Quando tem gráfico, quando tem linguagem não verbal, quando tem uma figura... charge, gente. Normalmente é mais exigente as questões. O que é desanimador é que a TRE é um pouco menor, né? Porque quando ela fica mais difícil, ela passa a valer um pouquinho menos. Agora, é super importante saber fazer essa linguagem não verbal. Gráfico, sobretudo, que o Lisias acabou de falar aqui agora, em natureza, isso é primordial. Eu percebi, eu estava olhando a prova com o Mohamed a semana passada, e eu percebi que na prova do ano passado tinham mais tirinhas e charges do que na nossa prova de linguagem, gente. Eu fiquei, gente do céu. Pois é, justamente por isso, essa história de você achar que física é só cálculo, resolver problema, não é necessariamente assim. A questão dos gráficos, elas permeiam tanto a prova de física, de química, de biologia, outras disciplinas também. Quando você vai pegar nas questões de física, a gente vai conversar muito bem com biologia, vai conversar muito bem com química. Identificar esses fenômenos é muito importante. Justamente por isso, você não deve chegar com esse pé atrás, e sim apenas olhar o que te foi apresentado e tentar encontrar uma estratégia mais válida para você. A gente vai dar algumas sugestões, mas são apenas sugestões. Tá, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Então, assim, a prova de ciência e natureza é a primeira prova que vai encontrar no caderno. 45 Isso, questões. do segundo dia, 45 questões. Dessas 45 questões, tudo misturado. Química, física e biologia. Exato. Mas tem, assim, um número que vocês olham, assim, de, na minha prova tem mais ou menos, cai umas 12 de física 15, ou não? 15. Cai umas 15. O coeficiente normalmente é 15. 15 em cada uma das áreas. Teve exceções, mas foram pontuais. Mas aqui a gente trabalha sempre com esse número, 15. Justamente por isso, se você fizer uma comparação, química, física, biologia, juntas tem 45 questões, matemática sozinha tem 45. Então você tem um volume muito grande de dados estatísticos do que já foi cobrado em matemática, 3 vezes mais do que com cada área de ciências da natureza. Justamente isso é um dos fatores que faz com que a prova de matemática ela tenha uma certa previsibilidade. Diferente da prova de natureza. A gente tem alguns conteúdos que são mais recorrentes, mas a previsibilidade é um pouco menor. Eu tenho a impressão que na prova de vocês de física só cai assim, liquidificador estragado, trocar disjuntor, andaime, chuveiro, não vou falar que não, olha, não vou falar que não cai não vou falar. Cai, de vez em quando a gente tem esses tipos de problemas, que são coisas práticas, né? Porque é uma prova fenomenológica. Nossa, isso é chique demais. Isso cai, isso realmente cai. Assim como, por exemplo, lá na prova de química, né, eles vão usar alguns termos. Vai falar, por exemplo, do ácido acetil salicílico, vai falar sobre a aspirina, etanol, gasolina, pira, são coisas do nosso cotidiano. E a prova do Enem, ela vai olhar para isso. E justamente olhando para isso, você tem que estar atento e encontrar formas de relacionar aquilo que está no livro, aquilo que está em sala de aula, com o mundo ao seu redor. E aí, Lisias, a tua prova como que é? 45 questões só para matemática, privilégio, hein? Quem é diferente pode, né? Ser matemática desse jeito. Então você tem muita propriedade, como tem muita questão, você deve ter, assim, muitas coisas para nos falar como que é essa prova tua aí. A gente tem todo ano 8 questões a 9 questões, sempre do mesmo assunto, que são grandezas proporcionais. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, domina a prova, né? E aí depois a gente vai para os outros tópicos, que são geometria espacial, geometria plana. Eu falo para meus alunos, todo ano vai cair volume na prova do Enem, porque a contextualização é fácil de fazer. Então é isso que a gente tem que pensar quando eu vou estudar determinado assunto para o Enem. Porque conforme as habilidades e competência, ela nos diz que são situações do nosso cotidiano. Se é uma situação do nosso cotidiano, eu tenho que lembrar que vai existir uma contextualização em algo do meu cotidiano. A gente também, eu sou meio psicopata em leitura das provas, sempre pós-Copa do Mundo ou pós-Olimpíadas, vem questão envolvendo... entendi. Eu tenho certeza que de Olimpíadas vai ter Copa do Mundo e na prova de matemática, vem envolvendo Copa do Mundo, vem envolvendo Olimpíadas, pelo menos de 1 até 2 questões dentro da prova. Então, são assuntos que a gente sabe, probabilidade, vai ter análise combinatória, vai ter funções, vai ter análise de gráfico, vai ter estatística, quatrinca, média, mediana, moda, vai ter. Então, nós temos aqui um leque de assuntos que corresponde a 70% da prova que a gente já sabe que vai ter, que já está na prova desse ano. Você já sabe que vai então, cair. A gente já sabe que vai cair.
Lembrando que o Enem, ele não é uma prova. Eles são duas provas. Sim. Nós temos o Enem, que acontece agora em novembro, e se acontecer qualquer coisa, igual já aconteceu, por exemplo, nós temos duas situações. A primeira, o colégio, os alunos foram informados que a prova seria num colégio, aí o colégio entrou em reforma, teve que fazer a troca de unidade escolar, os alunos chegou lá para fazer e não era lá no local. Então ele teve o direito de fazer a segunda chamada. E aí ele faz junto com a prova do Enem PPL. E aconteceu uma situação aqui em Cuiabá 2 anos atrás, que uma fiscal surtou, confundiu o horário de Cuiabá com Brasília, e os alunos não têm relógio, né? E saiu recolhendo a prova dos alunos 1 hora antes. E foi no dia da prova de linguagem, inclusive, que isso aconteceu. Saindo dali, os alunos perceberam isso, fiquem atentos, galera, procurou o coordenador em loco do prédio, já foi registrado em ata e ele teve que fazer. Imagina a pressão na cabeça desse aluno, né? Ele já teve tudo isso e teve que fazer de novo junto com os alunos que fazem a prova do Enem PPL. Então, assim, a gente tem que estar ligado. E para matemática, o banco de questão que você tem para estudo é enorme, porque é 45 de um dia, que eu chamo de Enem tradicional, Enem aberto, e mais 45 do Enem PPL. Mas deixa eu te perguntar, Lisias, você atribui que é exatamente porque tem um número de questões muito altas para treinar que as notas de matemática são tão altas? Não só isso, por ser uma área única. Se você for parar para analisar, as 2 maiores TRIs são áreas únicas, redação e matemática. O maior TRI nacional é redação, é uma área única. E o segundo maior TRI nacional é matemática, é uma área única. Então, a gente pega e faz até alguns comparativos que a gente recebe o quantitativo de acerto. Às vezes você pega uma questão de biologia e teve 60% de acerto que foi classificado como uma questão de nível fácil. Mas você pega o TRI numa questão, às vezes, de matemática que teve 35% de acerto e o TRI dela é maior do que o 60% da biologia. O que a gente fala bem assim, né? É o problema do TRI, da teoria de resposta ao item. É isso que eu ia te perguntar agora. Dá uma explicadinha, porque eu acho que talvez possa ter algum aluno que não tem ideia do que é isso. Então tá, vamos lá. O que é o TRI? Teoria de resposta ao item. Resumo da ópera. Quanto mais fácil a questão, mais ponto ela vale. Quanto mais difícil a questão, menos ponto ela vale. Por isso, existe uma régua, né, que a gente chama do TRI, que a matemática consegue prever até se você chutou a questão ou não. Como assim? Você pegou a questão, você vem numa sequência, resolvendo lá as questões. Você errou a primeira, que era fácil, errou a segunda, que era fácil, errou a terceira, que era de nível médio, e acertou de nível difícil. O que ele entende? Você acertou essa questão porque você chutou. Então, o TRI joga essa questão como uma questão de nível difícil, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a estratégia. Eu falo para meus alunos, o Enem não é um livro guru, um livro, vamos colocar assim, vamos ver o que tem de bom para mim hoje. Eu vou abrir em determinada página e começar por ela. Não. A prova de matemática você começa pela primeira questão. É isso que eu ia perguntar para vocês agora sobre estratégias de resolução de prova. Por exemplo, na prova de linguagens, a gente não tem nos distratores, não há distratores muito doidos, assim, nossa, isso aqui não tem, absurdo. Todos são muito parecidos e todos são ali para confundir mesmo, sabe? Qual que é a lógica para a resolução de questão das áreas de vocês? Qual que é a lógica que você usa, Carlos? Tipo assim, que você ensina os alunos como que resolve prova, a tua prova. Então, normalmente existe entre os distratores alguns que são, o professor Mohamed falou agora há pouco a respeito disso, alguns que são bem aqueles bem descarados, aquele que a gente sabe que está bem distante mesmo do certo. E existe alguns que o que está escrito no distrator está absolutamente correto, está tudo certinho. A questão é que não está aplicado ao comando da pergunta, então foge um pouquinho. Então, normalmente o que a gente pede é a concentração do comando. A hora de julgar os itens, cada um dos itens, das alternativas, é preciso lembrar que o comando está ali para poder prender a resposta certa. Então, não dá para poder falar, não, está certo ou está errado cada um dos itens.
Que muitas vezes acontece o que nós estamos dizendo. Está correto o que está escrito ali no item, só que ninguém perguntou. É o que o comando pede, por exemplo. Isso aí, linguagem acontece bastante. Uma coisa que a gente tem que se atentar à diferença da natureza, principalmente para a área de biologia e matemática, né? É que muitas vezes a resposta do comando da pergunta da biologia, da física e da química, ela vem dentro das alternativas. E a matemática, normalmente, ela já é o contrário. Você precisa usar o artifício do conhecimento matemático e chegar nas respostas. E na maioria das vezes, essa resposta ela é de padrão numérico. Então, ela não vem lá como, por exemplo, uma questão lá que envolva, vamos supor, genética. Qual é a probabilidade do cara ter 3 filhos, no qual os 2 primeiros têm que ser homem e o terceiro mulher? Então, ele já vai vir com um cálculo definido, isso em forma, outra atenção para os alunos, né? Ou ela vai vir em forma de decimal, ou ela vai vir em forma de fração, ou ela vai vir em forma de porcentagem. Então, a escrita para as alternativas, dependendo do que for, ela também não tem padrão. Tá? Ela pode vir ou na forma decimal, ou na forma de porcentagem, ou na forma de fração. Antes de passar para o Mohamed, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, se você pega uma questão que o aluno percebe que tem um cálculo muito complexo, você acha que tem que insistir ali na conta ou segue a prova? Segue a prova. O baile segue. Por que o baile segue? Porque dentro das 45 questões, eu falo para eles assim, ó, nós temos 45. A matemática, ela tem diferença que não são 15, 15, 15. Não é 15 questão fácil, 15 questão médio, 15 questão difícil. Por quê? O TRI, ele é dado após a prova feita. Então, já aconteceu do INEP soltar a estatística de ter 22 questões fáceis em um ano, 25 questões fáceis em outro ano, e questão difícil 4, 8, 7. Questão que se você vê que você vai perder muito tempo na questão, não fica brigando com a questão. Deixa ela ali, segue o jogo e depois você volta nela. Até porque existe, e aí é uma mentira, uma falácia, né? Que é falado, você tem 3 minutos para resolver a questão. Isso é um fake. Isso não é para matemática, isso não é fato, isso não é real. Por quê? Porque tem questões que você vai resolver em 30 segundos. Você lendo a questão, fazendo análise, já que é questões do tipo, analise o gráfico, ele te dá lá de janeiro a dezembro, qual foi o mês que teve o maior lucro. Aí você analisa lá o gráfico, o maior foi em junho. Aí você olha na alternativa junho, marcou. Gastou 30 segundos para resolver a questão. Você gastou mais tempo lendo do que fazendo análise. Sabe uma coisa legal? Que a gente está falando muito desse negócio de questão fácil e questão difícil, né? O estudante que está prestando atenção agora pode se perguntar assim, mas fácil para quem? Isso é importante. Porque, veja bem, quando a gente falou, como é que eu vou fazer essa prova? Então, realmente, a prova tem uma graduação de questões fáceis, questões médias e questões com grau difícil. Mas o fácil, médio e difícil, em geral, depende do estudante. Só que a gente não tem um estudante para analisar, a gente tem muito, né? Então, como é que funciona? O Enem, ela aplica essa prova, né? É feita a aplicação dessa prova. Todos os dados são consolidados, e aí pelo número de estudantes que acertaram a questão ou não, é que essa questão vai ser graduada em fácil, médio e difícil. Mas entra aquela história. Professor, mas e aí? Como é que eu tenho que fazer essa prova? Eu tenho que começar... eu tenho algum critério para começar? Vou dar a minha sugestão. Dificilmente você vai conseguir resolver 100% da prova, resolvendo todas as questões, porque é uma prova realmente que é uma maratona. Você tem a questão do conhecimento, você tem a questão do preparo psicológico, você tem a questão do tempo. Então, a minha sugestão. Vai começar a fazer a prova? Comece a fazer a prova por aquilo que você acha mais fácil. Por exemplo, se você é um aluno que tem facilidade com biologia, comece com biologia. Tem facilidade com matemática? Comece com matemática. Agora, concordamos que um aluno que gosta de biologia... Todo mundo vai começar pela biologia. Agora, concordamos que, por exemplo, um aluno que gosta muito de biologia, que tem facilidade com biologia, não necessariamente ele vai saber todas as questões de biologia. Por isso é importante aquilo que o Luizias falou. Você vai estar lá em média, um tempo por questão, né? E você tem que, de vez em quando, soltar e ir para a próxima questão. A minha sugestão é que você crie um código.
Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma questão que você não vai conseguir fazer, porque, ó, essa questão eu sei que ela não é uma questão difícil, mas ela vai demandar um pouco mais de cálculo. Então, talvez eu me pegue muito tempo resolvendo essa questão e me falte tempo para a questão que eu entendo que seja mais fácil. Então, já que você vai pular uma questão, se possível, se você olhou ali, passou o olho e falou, ó, é uma questão que talvez envolva uma conta, eu vou gastar tempo para fazer, mas ela sai. Então pula a questão e coloca lá essa aqui é fácil, essa aqui é média, essa aqui eu acho que é difícil. E a gente está dentro do terreno do achismo. Para que quando você volte para fazer aquelas questões que você pulou, você consiga voltar naquelas que você acredita que sejam mais simples. Porque muitas vezes, como é uma maratona, vai te faltar tempo no final. Então pode ser que você tenha uma questão que você vai demandar mais tempo, outra menos tempo, outra que seja num nível mais fácil, outra mais difícil. Então essa estratégia é muito importante para a resolução da prova. Na prova de biologia, por exemplo, como a gente estava falando, ela transita em vários momentos com a prova de física, né? A questão de radiações, a questão dos fenômenos ondulatórios da audição, dá para a gente conversar muito sobre isso, pressão sanguínea e assim por diante. Então, são coisas que a gente vivencia, né? Por exemplo, a questão da pressão a gente vivencia muito e na prova aparece com uma certa frequência. Mas deixa eu perguntar para vocês. Às vezes vocês resolvem a prova, obviamente, a hora que sai, né? Há questões que vocês olham e falam assim, nossa, essa questão aqui tá difícil, eu não sei se é de física, não sei se é de biologia. Tem alguma que vocês falam assim? Isso é recorrente, né? Isso é recorrente. Sério? Ou aquela briga assim, chega o professor de química e fala, nossa, essa pergunta aqui é de química. Eu falo, não é não. É biologia. Chega lá, tem algumas que acho que de daltonismo caiu uma questão. Daltonismo. A gente fala assim, não, e aí, né? De quem que é? Mas ela envolvia questões da óptica, envolvia questões da biologia. A fronteira de ciências está caindo. Né? A gente estava conversando agora com o Carlos, por exemplo. Tem um debate que acontece, por exemplo, na fotossíntese, né? A gente estava falando agora sobre o fenômeno ondulatório. Então, para a planta conseguir realizar a fotossíntese, o Magno pode falar com mais propriedade do que eu, ela tem que ter determinada radiação. Certo? Isso. O Mohamed falou agora há pouco, assim, a gente estava conversando, né? Precisa de fotossíntese, precisa de luz para fazer fotossíntese? Precisa. Só que a gente vai lembrar na biologia que tem a fase escura, fase clara, e uma depende da outra. Então, existem as frequências de cores também, né, Mohamed? A gente estava falando, sempre que você, estudante, estiver se preparando hoje, convém muito perguntar como que essas áreas se conversam. Para acabar com aquele limite, assim, não, isso aqui é só biologia. Opa, tem uma relação aqui com física. Não importa. Importa. Hoje importa muito, né? A gente precisa se preocupar sempre com isso. Por isso que é importante que você se prepare fazendo simulados. Por exemplo, se você tem um material e ele é para física, você percebe que aquela linguagem está muito engessada na física, é a hora de você recorrer a um simulado. Esse simulado, resolver as provas anteriores, e o Lisias tocou num ponto que é interessante, que é o Enem PPL. Por quê? Existe o banco de questões do Enem, né? Essas questões elas servem tanto para o PPL quanto para o Enem regular. Com física, com química, com biologia, já vi em várias situações de um tipo de questão ser abordada no Enem PPL, passou algum tempo, ela é revisitada, essa questão aparece novamente, ou ela sofreu algum tipo de modificação, ou alguma melhoria, ou às vezes até a mesma questão. Então, assim, é lógico, você não vai decorar gabarito das questões anteriores, mas saber como esse assunto é cobrado nas provas anteriores pode te auxiliar na forma como você vai conduzir determinado estudo. É porque a gente precisa entender a palavra padrão. Quando eu dou aula para concurso público, eu falo que cada banca tem o seu padrão. O Enem... Não. É padrão. Okay. Não, porque a linha de raciocínio ela vai um pouco fora da forma ali. Por exemplo, a CESP-CEBRASP é certo ou errado? Nossa, eu provo. FGV 5 alternativas, Selecom 4 alternativas. Dependendo do nível. Dependendo da função, dependendo do cargo. Então, ela tem um padrão. Se a gente for analisar, por exemplo, vamos falar aqui de Mato Grosso. Se a gente for olhar para a matemática da Unemat, sempre tem uma questão ou de matrizes, ou de geometria analítica, ou de números complexos, ou de polinômios. E desses 4 temas que eu falei, matrizes quase nunca cai no Enem, está no limbo do esquecimento. Geometria analítica, quando cai, é uma questão. E polinômios e números complexos não está nem dentro das habilidades e competências do Enem, então nunca vai ser cobrado. Então, é dado em sala de aula para que o aluno vá fazer um vestibular. Sim. Dentro do nosso material estruturado, tem-se
por causa do pensamento para vestibular. Mas não é a habilidade e competência do Enem. Então, a gente tem que ter até essa expertise na hora do que falar isso para o aluno, como falar isso, como tratar isso, como levar isso para ele. Porque a questão do Enem, igual o Mohamed falou, é uma leitura cansativa. Você fica lá 3, 4 horas na mesma posição, lendo, aí você alonga. Eu falo para os meus alunos assim, sempre, você resolveu começar pela prova de ciência da natureza. Terminou ciência da natureza, você precisa ligar e desligar o disjuntor. Mesmo que você não queira. Eu quero ir ao banheiro. Vou entrar, virar a chave. Você pega, anda, volta, nem que você vai rápido. Volta, toma uma água ali fora, mesmo que você tá com a garrafa de água ali dentro, toma água, vai ao banheiro, volte para quê? Que você liga e desliga o disjuntor. Você precisa reiniciar o cérebro. Reinicia e aí vai para de matemática. Então, tudo é estratégia. Uhum. O Enem, ele é uma prova cansativa? Mas se eu tiver uma boa estratégia para ter praticado questões específicas de Enem durante o ano e olhar para ela e falar, opa, peraí, eu já vi isso aqui em algum lugar, então peraí, vou puxar aqui. É isso, era isso que o meu professor estava falando, era isso que eu vi numa das videoaulas aqui do Pré-ENEM Digital. Então, tudo isso vai ser... Na verdade, eu sempre falo assim, semana passada eu tinha uma aluna que eu sei que ela está muito bem preparada, eu dou aula, é o segundo ano para essa aluna, só que assim, ela está muito para baixo em relação à prova. E eu falei assim, gente, há conteúdos, acho que vocês passam por isso. Você coloca, às vezes, um conteúdo no quadro, eu não sei disso, que é desespero, eu não lembro. Daí você começa a puxar com calma e você vê que o aluno sabe. Tá ali, no inconsciente, você vai puxando e tem assunto. Isso é uma coisa muito bacana. Por exemplo, na prova de matemática, né, boa parte dos conteúdos você estudou no ensino fundamental e você revisita no ensino médio. Na verdade, na prova de física... 60% da prova do Enem é conteúdo do ensino fundamental 2. Exato. E aí é 60% o bruto. E aí quando a gente olha para o ensino médio, ele é revisto e aprofundado dentro do ensino médio. Exato. Na prova de natureza, por exemplo, tem questões que elas têm um certo grau de complexidade, mas, Miriam, tem muitas questões que você consegue fazer, principalmente na área de natureza, com um pouco de bom senso. É verdade. Semana passada eu estava olhando umas questões de física com você e eu percebi mesmo. Muita questão simples, Miriam, às vezes. Eu notei, antes que eu me esqueça, eu posso fazer uma coisa aqui? Por favor. Posso falar com o estudante que está acompanhando a gente agora, bem rapidinho, passar um recado? Primeiro, vamos mandar um abraço pro pessoal do Pré-ENEM Digital de todo o estado de Mato Grosso, né, que a galera que acompanha também hoje o podcast tem muito a ganhar. A gente não tem um recado importante, ó. O Lizinhas falou agora há pouco da Unemat. Dia 16/10 fecha inscrições para a Unemat. E, gente, o poder que o aluno do estado de Mato Grosso tem dentro desses vestibulares, que é para você, é muito grande. Existe aquela bonificação regional para quem é do estado de Mato Grosso. A pessoa que pensa, não, eu vou fazer o Enem, não, primeiro dia eu não fui bem, então não vou fazer o segundo. Faça porque tem uma valorização bem grande em cima da nota se você é do estado de Mato Grosso. As universidades, a universidade da Unemat, ela tem vários polos, várias cidades dentro do estado de Mato Grosso. Aqui na capital não tem, porque nós temos uma federal, então está servido já por uma universidade. Agora faça a tentativa, dia 16/10, tem até dia 16, que dia que é hoje? Dia 6. Dia 6, bom, de hoje, da gravação do nosso podcast, né? Mas enfim, daqui 16/10, fecha inscrições, então tem um tempinho para poder decidir fazer sua inscrição. E não é só a questão da universidade pública, né? O Enem, ele vai te ajudar também com relação à nota do FIES, a nota do ProUni. Então você tem um leque de opções que a prova do Enem vai te auxiliar. Em algumas situações, talvez a sua nota não seja suficiente para ingressar na universidade pública, para aquele curso que você gostaria. Tudo bem, mas ela vai te auxiliar para você conseguir entrar com FIES ou com o ProUni. Então, você não tem nada a perder. Pelo Exatamente. contrário, só tem a ganhar. Só vai e faça. O celular do Lízias tocou aqui o despertador. Eu lembrei de falar uma coisa. Vocês têm TikTok? Vocês têm TikTok, vocês três?
Eu tenho. Ó, eu não Carlos Magno, você tem TikTok, Ah, Carlos? meu Deus, eu não tenho. Mas- eu vou ter que confessar aqui, não tenho. Mas deixa eu te perguntar, você Não sabe, tenho ainda, aluno não tenho vem ainda. às vezes te mostrar durante o intervalo, numa aula assim, ai professor, eu vi um macete no TikTok de tal jeito, funciona esses macetes? Ainda funciona assim? Tem coisas que funcionam ou você Ó, acha que é perda de tempo? Nós falamos agora há pouco a respeito disso também, algo que envolvia a situação ontogênica, né, que é muito indivíduo para indivíduo. Tem gente que se sente muito marcado com alguns macetes, né? O Mohamed tem alguns da física que eu acho que ele não pode nem pronunciar direitinho, né? Nós outros, na biologia Eu sei. também, temos alguns. Eu estou tentando pegar alguns aqui, mas tem que fazer a seleção, porque aqui tem que ser meio crivo, né? É o estômago, é verdade. Mas, enfim, funciona para algumas pessoas. Se você disser assim, ó, para mim funciona. Aqueles anagramas, aquelas frasezinhas que ajudam a decorar, musiquinha, para algumas pessoas ajuda bastante. Então, aquilo que passa no Rios, alguns macetinhos dos professores falando a respeito, algumas dicas do Instagram, de outra rede social. Posso falar as redes aqui? Falou Lógico, TikTok, também por posso favor. falar, né? Pode. Então, ajuda. Para algumas pessoas ajuda. Agora tem outras pessoas que precisam entender, sabe, Miriam? Então não faz sentido decorar uma frase, um anagrama, uma musiquinha. Tem pessoas que não lidam bem com isso. Então é uma situação muito ontogênica. Eu gosto muito daquela musiquinha. Não construa sua casa na areia. O macete do TikTok pode fazer sentido? Pode, depois que você tiver alicerçado. Isso é uma ideia interessante. Então, você Hoje está precisa... filosófico, não tá na cara. Você tem que ter um bom alicerce para você compreender o que ele está falando lá do macete. O Enem, ele quebrou muito essa questão do paradigma, decoreba. O É, decoreba decoreba. acabou. Cara, Ele vai além do conteúdo. por exemplo, a professora Miriam, que já esteve no Egito, conheceu a pirâmide de Gizé. Gizé, Alguns falam Gizé, né? Causou inveja na Cleópatra. Casou inveja na Cleópatra. Esfinge. Exatamente. Então, por exemplo, a questão do macetinho, né? Vou pegar um exemplo aqui. Você vai lá pegar em matemática. O Luizinho já falou, ó. O que vai cair de matemática é algo que você consiga relacionar com o seu dia a dia. A pirâmide de Gizé, você tem fórmulas que às vezes você estuda para calcular áreas, volumes. Então, por exemplo, você vai calcular o volume de uma pirâmide, né? Em geral, como é que pode ser a base dessa pirâmide? Pode ser quadrada, pode ser triangular. Estava vendo esse tempo atrás, fizeram um estudo lá e a determinado momento do ano, a determinado horário, né? O Sol fazia uma inclinação tal que dava para ver que a base da pirâmide não é quadrada, ela é octagonal. Aí você imagina o aluno ter que decorar o macete para lembrar que o volume da pirâmide de base octagonal é feito dessa forma. Não funciona. Esquece o que o Mohamed falou de pirâmide, que dos 5 sólidos, o que menos caiu no Enem é pirâmide. Exato. Tem 13 questões na história de pirâmide, tá? Exato. Não Enquanto faz sentido prismas, decorar. tem mais de 115 questões da história do Enem aí que já caiu. Então, prisma é um assunto importante. Pirâmide, Não, então, isso que eu tô falando. sublima. Eu tô falando, não faz sentido você decorar uma coisa tão específica, porque não vai cair algo assim, né? Você decorar detalhes, não. Mas se Perder você tiver tempo. uma base pronta para construir alguma coisa, por exemplo, eu vou calcular o volume da pirâmide, tudo bem. É 1/3 da área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Olha a figura e você resolve. Ponto. Física. Eu vou decorar macetinho, por exemplo, equação de Torricelli, função horária da velocidade. Esses são detalhes que você tem uma formulinha que você consegue aplicar para aquela situação, contexto, mas se eu não sei aplicar, não adianta. Então, o macetinho, ele varia muito de indivíduo para indivíduo, né? É algo muito pessoal, mas ele é um detalhe. Ele não é o carro mestre da obra. Você tem que saber, estar respaldado em conteúdo, e aí sim, talvez esse macetinho pode se auxiliar como um gancho de memória. Isso é bem Mais legal. uma frase filosófica aqui, ó. Mais um momento filosófico. Filosofia gilisiana. Ó. Vai lá, lisiliano. Ó. Não adianta nada você ir para academia e não souber puxar o ferro na postura correta. Nossa, agora Então, arrasou. você precisa Arrasou, o quê? cara. Você precisa do quê? Alicerce, teoria. A matemática, ela só se faz presente se você souber a teoria. Por isso que eu falo para meus alunos, são 3 fundamentos. A leitura, a interpretação e, por último, a aplicação. Eu tenho que saber que ler é diferente de interpretar. Língua portuguesa. Então, eu preciso saber que existe essa diferença. Eu leio, eu vou pegar aqui, eu li informalmente. Analfabetismo funcional. Isso. Analfabetismo Aí eu funcional. interpretei.
Depois que eu interpreto, aí vem a teoria para eu saber qual é o comando matemático que eu preciso aplicar. Então, eu saber, de repente, um macetinho do TikTok que um professor coloca lá, Tem uns que é os de biologia. famosos lá, vai ajudar. Prometa-miana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aí diz que tem outros também que são mais danadinhos, né? O professor Kennedy Ramos inventou uma que é papai, prófase, mamãe, metáfase, andaram, anáfase, tentando. A gente tem que terminar Mas com vem cá, tentando. cai essas expressões mais técnicas difíceis caem, Carlos? Algumas coisas podem ajudar. O aluno tá perdendo muito tempo à toa. Não, Tá? às vezes pode ajudar, dependendo da questão, porque você tem que saber a ordem dos eventos que acontecem, né? Entendi. Então, quando a prófase vem antes da metáfase, uma coisa assim. Então, você precisa saber a ordem. Nesse caso, mas não abre mão da propriedade. O cara tem que ter o conhecimento do conteúdo, o né? conhecimento principal. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui de análise combinatória. Eu falar, comigo ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode. Eu estou falando a fórmula de combinação. Mas se você não entende o que é combinação, que ela tem uma regra para ser aplicada e tudo mais, eu falei algo aqui Não faz sentido. não teve Só sentido. sorvete, Mohamed. Como é que é? Só sorvete. Nossa, eu lembro, Sorvete. às vezes o aluno chega, eu vou estudar pra prova. Aí ele vai lá e decora um monte de macetinho. Só sorvete, vovô é ateu, sorvetão. Hora que chega, ele abre uma sorveteria, mas não dá conta de fazer um problema. Não adianta. Vou voltar na parte de ondulatória. Professor, por que você fala tanto de ondulatória? Gente, tem assuntos na prova de ciência da natureza que transitam muito bem. O ondulatório é um deles. Cerca de 14% das questões de 2020 para cá são de fenômenos ondulatórios e conversam muito bem com biologia e outras áreas. Você vai falar, por exemplo, Magno, falar de fotossíntese, né? De novo, a gente precisa de radiação. Mas é qualquer tipo de radiação? Não. Então, quando você pega lá, por exemplo, no espectro eletromagnético, você divide a luz visível em 7 cores principais. Eu uso o meu macetinho, eu falo assim, ó, VAV, VAV, V-A-A-V, A-A-V. Muito bem. O que isso significa para o aluno que não estudou nada? Exatamente isso, nada. Não significa nada. Agora, para o aluno que estudou, ele vai lembrar, fala, não, o que é VAV, VAV? Eu penso no arco-íris, eu vou lá, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então pronto, você colocou lá. Aí o Magno tá falando, dessas cores aí, qual que é aquela lá que a planta não consegue, tem uma frequência específica que a planta não realiza fotossíntese? O verde, né? A gente tem o fracasso da fotossíntese, fica ali na sombra do verde. E aí se o aluno decorou apenas isso daí, ele não vai entender por que com o verde não... Eu posso pegar, por exemplo, qual que a cor do objeto que você enxerga é a cor de luz por ele refletida preferencialmente. Então se uma folha é verde, é porque ela está absorvendo muito pouco do verde e refletindo a maior parte do verde. E se ela não absorve, ela não vai fazer fotossíntese. Então esse conhecimento que você tem por trás do VAV-VAV é o que faz sentido. A sequência VAV-VAV é só um detalhe dentro daquilo lá. Pode ser útil, mas não se prenda só a macete. Tem que ter alguma coisa por trás para respaldar, senão não funciona. Para encerrar esse bloco, eu quero que fosse um jogo muito rápido. Vocês vão falar, então, aqui, um teórico, algum cientista que, assim, é o melhor da tua área. Rapidinho, vamos lá. Nossa, eu tenho tantos, vai ser difícil, vai ser tão escolha injusto. um aí. Deixa eu ver, vai. Você tá fácil, física tá fácil. O problema tem um bom e tem um melhor. Não, o problema... Não, Oppenheimer não. Oppenheimer não. E o Mohamed ainda. É por causa disso que eu ri? Me lasquei. Era esse. E aí, vocês falam, você acha que ele, assim, ele voltando hoje, visse toda essa prova do Enem, assim, cara, esse povo dá uma exagerada? Olha, eu acho que em alguns momentos o Enem, as questões... Eu penso assim... Você acha que Einstein falaria assim, putz, cara, vocês exageraram? Eu entendo que assim, as questões do Enem isoladas, elas têm, dentro daquele contexto, elas têm um grau. Quando você pega uma questão, seja de matemática, de física, de química, de biologia, e coloca no dia da prova, é outra ideia. Porque você tem... A sua cabeça está fervilhando, as emoções estão a mil, você tem pouco tempo. E aí aquela questão que às vezes no sangue frio você faz muito bem, naquele dia era outro contexto. A prova de física especificamente, em alguns momentos ela vai perfazer um caminho que é muito complicado, mas em geral não vai ser assim. Em geral não vai ser assim. Em geral você vai observar um fenômeno e vai identificar uma coisa relativamente... O liquidificador estragado. O liquidificador estragado. E aí a Miriam já falou, ó, a liquidificador estragado. Gente,
Equipamento elétrico, Nossa, a questão dos equipamentos elétricos ligados em Chuveiro, voltagem Lorenzetti. diferente, são coisas que aparecem muito. Então, já que aparece muito, vamos aprender como é que funciona isso, vamos preparar que vai dar certo. E aí, Carlos, o que fala aí um cientista da sua área que você fala Olha, assim, meu ó, Deus do céu, tem uma lista aqui agora que acho que ficaria até amanhã. Mas quem que você acha que pensaria assim, nossa, aí você achava assim, nossa, o Enem, o pessoal deu uma exagerada. Olha, não tem como não falar de Darwin, não tem como não falar de Mendel, não tem como falar do Dr. Thomas Morgan, Alan Stader, meu Deus do céu. É muita gente, é muita gente. Ele vai Agora, Mendel, listar, vamos brincar de Mas, Mendel, deixa eu ver aqui. Vamos você ver acha Mendel. que ele falaria assim, vocês deram uma exagerada? Particularmente, eu acho que Mendel era doido. Iluminado, Ah. totalmente iluminado, mas era doido. Eu acho que ele ia ficar muito surpreso. Se ele olhasse para a prova hoje, visse uma questão de genética hoje, porque não ia ser fácil de entender, né? Porque passou 200 anos, a ciência mudou muito, Teve muita interferência. muita mudança, né? Bastante mudança. Agora, eu acho que, como doido que ele é, acho que ele ia falar, tipo, dava para ser melhor. Nossa, eu acho. Mendel era doido. e tem aí, transparência. Lisias? Quem da tua área que sabe o que ele falaria da prova do Enem? Eu vou do extremo ao contemporâneo. Eu vou pra mim, o grande... Opa! Eita, boa aqui. Aí, ó, Silvio Santos. Vai, vem Vai, cá, Silvio Santos. vem. Esse aqui. Vai, Silvio Santos. Vai. Ah. Eu vou do pai, pra mim, da matemática, que é Euclides. Pra mim, Euclides, pra geometria, ele é o cara. E um menininho, que a professora queria reprovar ele, que é Gauss, né? Então, assim, Gauss, quando ele vai para a teoria dos números, ele é uma palavra, F. Então, Não, Ele deixaria fantástica não, a prova. ele Nossa, é isso tido, tanto que ele é o título de príncipe dos matemáticos é de dele. Gauss, né? Para física, Gauss fez coisas maravilhosas. Uhum. Para o eletromagnetismo, para a parte de óptica, ele contribuiu também. Mas para o eletromagnetismo foi Em extremamente importante. cima disso aí, eu gosto muito da parte da história da matemática, né? Por exemplo, esses dias eu vi o Carlos dando aula de genética, aí ele falou do triângulo de Pascal, né? Sensacional, isso eu adoro. Um cara que a gente, na matemática, eu gosto de falar de triângulo de Pasquier, né? Porque ele não... Vamos em cima do nome, origem dele. E aí eu mostrei uma coisa lá pro Maga, na hora que ele escreveu o triângulo no quadro, eu entrei na aula dele e falei, olha aqui, presta atenção, ó. 1, 2, 4, Cara, 8, acende uma luz, sabe a 16, ideia que ele 32, colocou. 64. Muito bom. Se você for na diagonal, vai acontecer isso. Se você for na outra diagonal, vai fazer isso. Então, Blasier de Pasquier era um cara extremamente importante. E uma coisa, quando a gente vai estudar a história da matemática, por isso que um nome é complicado. Por exemplo, a gente tinha Newton na Inglaterra, Pascal na França, aí você tinha Leibniz na Alemanha, na onde a cultura daquela época era vamos colocar assim, a intriga deles era discutir conhecimento. Tanto que Newton não é bam por causa da física, né? Ele é bam porque ele é considerado o pai do cálculo da integral. Junto com Leibniz, ele pegou a ideia de Leibniz, pegou a ideia de Pascal e formou tudo que a gente estuda de cálculo integral para nível superior. Então é complicado a gente falar um nome só. Isso é porque a gente fica no mundinho achando que o cara é só daquela área. Não é, né? Antigamente os pensadores... Eles pensavam além. Eles tinham um pensamento enciclopédico, que chama, né? Eu falo até para meus alunos, por exemplo, quando a gente está dando aula de geometria analítica. Eu falo bem assim, gente, por que surgiu o plano cartesiano? Você sabe por quê? O que René? René é o cara, velho. René Descartes. Ele estava ali, ele viu uma mosca. E essa maldita dessa mosca fez ele bolar um plano, que ele chamou de plano cartesiano. Então, uma mosca fez toda uma fundamentação teórica matemática. Então, Olha, essa mosca passou pela biologia e definiu o nosso sexo, porque o sexo humano é só por causa da drosófila. Mosquinha viu? também. Então, assim, além disso, eu falo para os alunos, olha o tanto que a matemática é perfeita, porque para mim ela é de Deus, né? Pega uma abelha quando ela constrói ali a sua colmeia, são hexágonos regulares. Assim, a matemática ela é linda, porque querendo ou não, onde você vai, lá está ela, você gostando ou não. E aí eu digo sempre para terminar a minha fala, mais um momento filosófico. Para não errar a conta no Enem, o que eu faço? Pense em dinheiro, que se você pensou em dinheiro, ninguém erra.
Não é? É, Gente, ó, eu queria saber se você, aluno, não ficou com vontade de estudar? Não, gente, fala sério. Olha, eu tive vontade de fazer biologia, eu tive vontade de fazer física nessa conversa, eu tive vontade de me aprofundar nos filósofos da matemática. E olha, gente, para chegar a esse conhecimento todo dessa galera aqui, a gente começou do zero, gente. Não é assim do dia para noite. E é o percurso que a gente pretende que você faça. No próximo bloco, nós vamos falar aí sobre dicas finais e sobre algumas coisas muito importantes que você não pode deixar de saber para fazer a prova do segundo dia. Até mais. Até já. Voltamos então para o nosso último bloco. Ó, esse bloco aqui, esse último bloco, ele está muito quente e ele é extremamente focado aí, o que a gente vai fazendo aí, chegando o dia da prova, o que a gente faz, né? Vamos imaginar como se você estivesse chegando aí na reta final de uma corrida, o que fazer, né? E eu primeiro quero perguntar para vocês, vamos fazer assim, começar de física, depois de biologia e matemática, sobre temas atuais que não seja liquidificador, que não seja rondana, essas coisas assim, por favor. O que você colocaria? E não é chutar, mas o que você propõe? Pêndulo, a questão sobre pêndulo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, apresentando então dados estatísticos, né? Ó, analisando a prova do Enem, a gente tem 3 grupos de assuntos que a gente consegue relacionar muito com outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, fenômenos ondulatórios, né? Como eu havia dito, tem uma alta chance de cair na prova de vocês. É um assunto relativamente simples, você vai gastar muito pouco tempo para revisar, então apostamos muito. Aí você tem cerca de 20% das questões, que é a maior parte, eletrodinâmica. E aí a gente tem a questão da termodinâmica, que também tem a sua recorrência. O que eu aposto? Primeiro, efeito fotoelétrico, né, o funcionamento das placas fotovoltaicas. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente vê quase que a cada esquina está abrindo uma firma nova de instalação de placa solar. E os BOs que estão causando e os problemas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa matriz energética, ela tem sofrido uma alteração significativa com as placas solares. Só que aí tem um grande problema. A placa solar, ela vai produzir energia elétrica e vai injetar na rede durante o dia. Mas e à noite? À noite você não tem essa injeção e você tem que ter oferta para a população. Então a gente está chegando numa situação em que eu sou autossuficiente durante o dia, mas e durante a noite? O que está acontecendo? Porque a energia que você gera numa placa solar não fica armazenada na sua casa, ela é injetada na rede. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter. A questão dos carros elétricos, né? A gente não tem ainda uma popularização tão significativa dos carros elétricos, mas a autonomia das baterias tem aumentado bastante. Então, saber como é que você trabalha com a carga de uma bateria, né? Isso é muito importante. E como são temas que transitam muito bem um sobre o outro, é legal você estudar sobre isso. Dá aquela revisada sobre carga de bateria, sobre corrente elétrica, corrente contínua, corrente alternada, transformação de energias em energia elétrica também é de extrema importância. São temas que eu entendo tem a sua recorrência muito grande e acho que uma chance muito grande de cair. Com relação à calorimetria também, é um assunto que está sempre nas provas, mas principalmente esses 2 assuntos. A eletricidade e a ondulatória são temas que a gente pode apostar de olhos fechados que vai cair alguma coisa. Agora, sendo mais específico, eu aposto também as minhas fichas em baterias, né? A gente tem melhorado significativamente as baterias. Se você pegar esse último celular que foi lançado da Apple, o iPhone 17, já eu não tenho. Melhoria significativa que teve, carga de bateria. É isso, bateria. A gente precisa cada vez mais de autonomia para as baterias, então é um assunto que pode cair bastante na prova de vocês. Pelo menos essa é a minha aposta em física. Baterias e efeito fotoelétrico, placas solares, tá bom? E aí, Carlos? Posso demorar, Miriam? Pode. Gente, enquanto vocês vão lá pegar a caneta para anotar rapidinho, porque quem não estava anotando agora anota, porque aqui nós vamos pagar de bruxo aqui. Opa, vai ser aquela coisa. Então, está acontecendo uma coisa na biologia há algum tempo, Mohamed, que não sei se você tem visto isso na física também, mas não está mais concentrando uma área só. A gente não vê mais muitas perguntas só de ecologia, só de um determinado tema. Agora a biologia está bem preparada, bem segmentada, com vários ramos diferentes. E aí eu fiz uma aposta aqui. Pode dizer, Miriam? Pode. Então tá bom, anota aí, vamos lá. Olha lá, como é que você se sente quanto às doenças que são transmitidas por artrópodes?
insetos. Anota aí, dengue, como é que você está sabendo a respeito? Malária, chikungunya também, arbovirose, né, o campo das arboviroses lá, mas uma que não é arbovirose porque é causada por protozoário, doença de Chagas. Dá uma notada nessas aí. Outro ponto, vacina ligada à Covid-19, a proteína que leva à formação de memória de antígeno. Vai dar uma olhadinha nisso. Outra dica importante é o metabolismo da glicemia, diabetes, em eras de muitos produtos para poder diminuir peso, para poder reduzir aí a massa. Nossa, isso aí seria um tema legal. Bacana, né? Eu hein? também achei Nossa, que- Até para redação, né? Embora seja uma coisa bem atual, assim, bem forte, é de longa data, relação com controle de glicemia, diabetes, insulina, glucagon, é bom dar uma revisada. Espécies exóticas, ó. Tem uma dica legal que você quer ecologia e tem muita presença. A causa que mais leva à extinção de espécies no mundo é fragmentação de habitat. A segunda maior causa, espécies invasoras. Pegar uma espécie de um lugar e levar para outro. Dá uma revisadinha nisso aí que tem promessa a respeito. Histologia, que é tecidos animais, tecidos do corpo humano ligado ao tabagismo. Eu aposto alguma coisa em relação a isso também. É o tabagismo, o uso de pods, né? Aqueles Isso. dispositivozinhos, Pod. cigarro. Relação do tabagismo com problemas de tecidos animais. Dá uma olhadinha em tecido conjuntivo, tecido sanguíneo. Células e citogenética. Vai rever o dogma da vida lá, em que o DNA determina a formação do RNA mensageiro, transcrição e da proteína pela tradução. Isso aí tem que saber, isso é muito útil. Genética também, uma pontada de genética ali. Ó, tem um bem bolado pensado em relação à genética, que é essa arte aqui, ó. Doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Então, uma ligação com genética. Eu pensei numa sacada ali ligado ao LDL, ao colesterol. De repente pode ser uma preocupação a se pensar ali para uma questão, um problema. E também, ó, eu falei que era longo. Gente, vamos Eu anotar falei essa que lista era aí, eu longo. gostei dessa lista dele. A relação de extinção de espécies, como por exemplo anfíbios, que é uma das espécies que mais sofre com a área de extinção por conta de mudanças relacionadas à radiação, Mohamed, radiação também. Agora vamos para a química, pode ser? Ó, tem anotação que eu não sou muito perito, mas eu tenho umas apostas também. Uma relação com a atomística, acho que é presente, viu? A atomística, ela relações com o átomo, relações com distribuição eletrônica, é possível que aconteça, né? Você pode falar, não, isso aqui está meio fora de moda, vamos rever, vamos pensar um pouquinho também. As reações químicas, que são muito recorrentes, distribuição eletrônica, química orgânica. Quem se esqueceu da questão lá do bonequinho do Nanokid, vai lá rever direitinho. A química orgânica é uma coisa bem fatídica, né? Tá aparecendo. Química ambiental, né, gente? Não pode deixar apostar na ecologia para além da biologia, invadindo áreas da física, da biologia e da química também. E uma última pérola, se acontecer, vocês vão me pagar aqui uma rodada de refrigerante, cada um, ó. Quero uma coca. Lactose. Dê uma olhadinha a respeito da lactose, da relação química. Vai dar uma olhadinha lá nesse tipo de açúcar, de que tipo de sacarídeo é esse, e as relações com enzimas à lactose. Acho que são dicas legais para dar uma olhadinha dentro da esfera da química. E é isso. Arrasou, Carlos, arrasou. Tomara que como saia, sempre, tomara que ajude o estudante do Mato Grosso, né? Vai ajudar com certeza. Até eu dei vontade de estudar essas dicas que você Opa, deu aqui, é tudo bom, muito né? quente. E aí, Elisias? Avião. Olha o tanto de coisa. Ele faz o dever Tá de colando casa, aqui, ó, gente, tá colando. maravilhoso. Fiquei até com vergonha. Não, fica não. Vamos lá, gente. Top 5, anota. Vem comigo, ó. Grandezas proporcionais. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem. 9 questões da prova só sobre esse assunto, tá bom? Depois, função afim, função quadrática. Vai ter questão na sua prova. Cálculo de área. Função do estudante saber as áreas essenciais, tá? Área de quadrado, triângulo, círculos e suas partes, tá bom? Não se esqueça também que pode aparecer um trapézio, pode aparecer também um paralelogramo ou até mesmo um retângulo, tá? E eles gostam de fazer as relações de proporcionalidade ou de porcentagem com áreas. Volume dos 5 sólidos, lembrando que o que mais cai são os prismas. E para terminar a estatística, a trindade, média, mediana e moda. Revise isso aí nesses 30 dias que faltam para a sua prova e eu tenho certeza que no mínimo 20 questões você vai acertar na mosca. Como é que eles dizem? Olha. Como é que é? Me dê a mão? Me dá a mão que eu te levo para aprovação. Tá vendo Vem só? comigo lá, vem comigo. Ó, eu vou fazer agora uma seguinte pergunta para vocês, vocês vão respondendo conforme vocês sentirem. Vamos imaginar que eu tenho a Maria Eduarda
que está agora nos escutando, está limpando a casa e está nos escutando. E ela trabalha lá no salão da tia dela, colocando, sabe, unhas em gel, unha em fibras. Ela não tem tempo aí para fazer essa prova, para estudar tudo isso que vocês estão falando. Faltando 30 dias para a prova, o que a Maria Eduarda deveria fazer? Estuda, trabalhando, aí puxar, tentando terminar o 3º ano, com prova do SAEB pela frente, o que faz? Começa assim, um abraço, Maria Eduarda. Não sabemos quem é a Maria Eduarda, mas um abraço para você, Maria Eduarda. Pro João também. Pro João Pedro. Então, primeiro passo, assistir as aulas do Pré-ENEM que está disponível para você dentro da plataforma. Exatamente. Coloca Então, no fone, gratuitamente. você já pegou aqui os assuntos que mais aparecem dentro da prova do Enem, vai lá, clica no link e reassista essas aulas. Porque eu tenho certeza que essas aulas são curtas, com professores gabaritados, e ela vai te ajudar a dar um suporte para você acertar a questão no dia da prova. Com participação do diretor Edu, né? O diretor Edu está no meio das aulas do Pré-ENEM. E assim, mesmo que você não tenha tanto tempo para dedicar ao seu estudo... Mas em 30 dias faz o quê? Em 30 dias, a minha sugestão vamos tentar olhar para os seus pontos fortes. Se você está afastado da sala de aula, se você ou não tem muito tempo para conseguir estudar, a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho um volume muito grande de conteúdo, né? Não adianta achar que a gente vai conseguir aprender tudo em 30 dias. Então, a gente tem que olhar para os nossos pontos fortes. Quais são meus pontos fortes? Eu tenho uma relação muito boa com a biologia, com a física, com a química. Eu vou dar uma olhada nesses conteúdos. E eu vou pegar aqueles assuntos que eu acredito que tenha mais relevância, a gente já indicou alguns para vocês, eu vou dar uma ênfase para esses assuntos. Então, por exemplo, eu vou ver o que mais cai de química, de biologia, de matemática, eu vou dar aquela olhada. Mas eu não posso cair na pilha de achar que eu preciso saber tudo de tudo. Não, isso não vai acontecer. Mas entenda, você pode não saber tudo de tudo, mas você sabe um pouquinho de cada coisa. E esse pouquinho... E acredita que sabe inconscientemente, tem muita coisa que está ali no seu cérebro que você tem que confiar no seu professor. Uma coisa que tem coisa que ficou. É uma coisa que eu vi quando voltei a estudar. Eu terminei a faculdade e fui fazer o mestrado. E aí, no meu primeiro dia de aula, eu olhava para aquelas coisas, já tinha um tempo que eu tinha terminado a faculdade, e falava, meu Deus, o que é isso? No segundo dia, aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido. No terceiro dia, parece que voltou. Aquilo volta, começa a aflorar, falar que era a memória da mão. Você começa a escrever e parece que as coisas vão saindo. Isso vai voltando. Então, assim, tem muito conhecimento que você tem guardado e que você acha que está perdido, mas não está. Não está. Vai, começa, acredita que tem condições de fazer. Só não caia na pilha de exigir mais de você do que é possível nesses 30 dias. Você tem que fazer o melhor dentro do seu possível. E faltando uma semana? Tenho que fazer aí, faltando uma semana, dá para fazer? O que faz? Faltando uma semana para a prova. Aí, faltando uma semana para a prova, chegou aquele momento de você desacelerar um pouco. Chegou aquele momento de você desacelerar um pouco. Nessa última semana, você vai dar aquela revisão, mas não com tanta ênfase, né? Se você é aluno da rede pública e você está com tempo, você está estudando afinco, tome muito cuidado. Talvez o estresse do estudo, principalmente nos últimos dias, e a pressão, vai ser muito grande, né? A gente sabe que a família não faz isso por mal, né? Mas é muito comum aquele tiozão que vai bater no ombro e falar assim, ó, meu sobrinho aqui, ó, vai passar medicina. E às vezes nem é o curso que você quer, mas aquela pressão começa talvez você não note, mas isso acaba te atrapalhando, né? Então, faltando uma semana, lógico, você vai dar aquela revisadinha com calma, mas não pode cair na pilha. Vai diminuindo o ritmo para que você chegue mais tranquilo na prova. Carlos, então, um recado pro tiozão lá, né? Não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Ô, Carlos, se você fosse fazer a prova hoje, você pararia de estudar aí ou de rever matéria quantos dias antes? Então, de novo, acho que é muito pessoal para cada estudante decidir o que fazer. Então, se você se conhece bem, acha que você está tranquilo, que emocionalmente você está bem, siga os conselhos que o Mohamed disse agora, dá uma desacelerada, dá uma acalmada, dá uma pensada. Mas zerou estudo quando não pega mais em caderno? Na realidade, se achar, sem desespero, que pode rever alguma coisa, que faltou aquela coisinha que se eu não for atrás eu nem durmo. Veja com atenção, com carinho, mas cada um dentro do seu espaço, dentro da sua forma de estudar. Então, a Maria Eduarda, né, projeto Medicina 2026, é isso? Olha, a gente vamos deixar lá com os conselhos bem dados aqui. Lembre-se que descanso faz parte de uma boa prova. Filosofias lisilianas, né? Olha lá. Dica, assim, para o dia da prova. Eu quero que cada um fale aí, assim, gente, pelo amor de Deus, preste atenção a isso.
que vocês falariam? Se você anda de busão, sai de casa cedo, principalmente em algumas localidades aqui em Cuiabá. Gente, o trânsito tá difícil. Saia de casa com, pelo menos, dependendo de onde você for fazer a prova, com 3 horas de antecedência. Confere documento. Confere tudo. Precisa, lembra que é caneta preta, bique, essa aqui, ó, esferográfica, transparente. Essa aí pode? Pode. Essa aí pode. Transparente pode. Pode, tá? Pelo amor de Deus, gente, saia de casa, leve seus documentos. Se tiver que levar alguma coisa para comer, leve. Leve seu lanche, faça igual ao almoço, tá? Vá tranquilo, calma, seja leve, calma no seu coraçãozinho, porque tudo já deu certo. E aí é legal que você conheça o local de prova antes da prova. Não vai deixar isso para o último dia, pelo amor de Deus. Pega um dia, faz o trajeto que você vai fazer no dia da prova, vê quanto tempo você vai gastar e triplica esse tempo. Exato. Pode triplicar, quadruplicar esse tempo, porque no dia da prova vai ter um monte de gente tentando chegar onde você também vai. Então, você tem que ter paciência e bom senso para entender que eu tenho que chegar muito mais cedo. Gente, lembra da história, não vire meme. Você não pode ser aquela pessoa que a porta vai fechar na sua cara e você vai perder a prova e vai chorar frustrado. Não. Chega com antecedência. Faça um checklist de tudo que você precisa levar no dia anterior. Gente, dia de prova eu vejo gente vendendo caneta Bic por R$15, porque o pessoal está desesperado porque esqueceu caneta Bic. Então, por favor, não esqueça. Caneta esferográfica, a gente está falando Bic toda hora, né? Mas é caneta esferográfica com tubo transparente. Documentação, confere a documentação. Atualizada. Não pode ser documento de quando você era bebê, que tá, não tem nem sua assinatura lá. Tá? Com relação ao lanche. Gente, a gente fala lá, o que eu vou levar de lanche para mim? Tá, alguma coisa que dê um pouco de glicose, né, Carlos? Uma glicose, um pouquinho de sal e tal. Agora, não vai levar nada que você não esteja acostumado. Então, muitas vezes uma pessoa não está acostumada a comer chocolate, e aí ela vai lá e leva 2 barras de chocolate na ansiedade, come as 2 barras de chocolate, passa mal e dá piriri. Não faz isso. Da piriri é bom. Então, alguma coisa que você esteja acostumado a comer, nada fora da sua rotina. Bife de fígado, algo assim, tranquilo. Né? Comidas leves, roupas leves, e assim, eu tô falando roupas leves, né, porque a gente está dentro de uma realidade do estado que é muito quente tradicionalmente. Contudo, as nossas escolas são todas refrigeradas. Você tem que tomar cuidado também de que um casaco, no dia, leva um casaco, porque por mais que a gente aí esteja numa região muito quente, as escolas são refrigeradas. Então você tem que levar uma blusinha de frio, porque na hora aquele frio vai te incomodar, isso pode te prejudicar no dia. Então você tem que tentar prever tudo que pode dar de errado e corrigir isso com antecedência. Tudo com antecedência a gente consegue resolver. Pessoal, eu acho que vocês conseguiram sentir aí da sua casa o quanto que nós queremos que essa prova seja maravilhosa. Nós 4 aqui, nós fazemos parte aí, nós temos uma história dentro do ensino público, nós somos o resultado de um ensino público de qualidade. Fizemos faculdade em universidade pública, eu fiz todo o meu ensino médio fundamental em escola pública e a gente acredita muito, né, na escola pública. E a gente acredita também que a vida é complicada, você vai se desanimar, mas a gente tentou aqui nesses 2 episódios do podcast do Gabaritando, que você se sentisse motivado, que vai aparecer o cansaço, o desânimo, mas pode dar certo, vai dar certo, já deu certo. Tente, vá fazer a sua prova. E nós estamos torcendo demais por vocês. Assim, eu me sinto assim, eu estarei ansiosa por todos os nossos alunos da rede estadual de ensino que vão fazer essa prova. Nós somos ansiosos, eu estarei ansiosa por vocês. E assim, gente, vai dar certo. Eu quero que Lisias feche com aquela frase tua. Aquela do coração. Há momentos na vida. Olha só. Já chorei aqui, calma, devagar. Pessoal, lembre-se que na vida nós temos escolhas. Eu posso cair no buraco ou usar esse buraco como um degrau e subir na vida. Então, use, porque o céu é o limite. E eu sempre termino com essa frase. Mire as estrelas, porque o seu sonho ninguém tira de você. Tá? Um abraço e vamos pra cima, galera. Gente, não tem mais nada para falar. Boa sorte, boa prova para vocês. Tchau. Boa prova. Tchau, tchau. Goodbye.